Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 1º de dezembro de 2015, terça-feira. O verbete é de número 3.588. Ele é constituído de 5 páginas, 51 elogias e 13 máximos. O título é Disponibilidade Assistencial Autolúcida, da especialidade Interassistenciologia, que vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa professora Gisele Salles. A professora Gisele é graduada em Psicologia, pós-graduanda em Psicologia Hospitalar, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Voluntária da Conscienciologia desde junho de 1994, docente em Conscienciologia desde janeiro de 1999 e tenepsista desde julho de 1999. Definologia. A disponibilidade assistencial autolúcida é a predisposição intraconsciencial espontânea e fraterna para assistência cosmoética a consciens e consciexes, visando atender à legítima necessidade evolutiva do assistido. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene da TENEPS, o mater pensene da assistência, o rastro pensênico da assistência bem executada, a asepsia energética promotora de mudança no padrão pensênico. Na fatologia, chamamos a atenção para a disponibilidade assistencial autolúcida, o interesse sincero na realização da assistência, o autoesforço no empreendimento assistencial, o capítulo Lição de Fraternidade do livro Projeções da Consciência, a mágoa autossabotadora e o alto empenho para o completismo interassistencial da Max Proex grupal. Na parafatologia, destacamos a confluência das ações intrafísicas com os objetivos assistenciais dos amparadores extrafísicos, a condição de pronto-socorro multidimensional, a fidelidade à paraprocedência ao assumir os trafores assistenciais, a central extrafísica da fraternidade. A divisão detalhismo é constituída de 27 sessões. E na divisão argumentologia, nós chamamos a atenção aqui para o tópico caracterologia, que traz 10 trafores da consciência lúcida quanto à autodisponibilidade assistencial. Na remissologia, destacamos os seguintes verbetes: autocomprometimento, consciência tenepsável, intencionologia, escagem interconsciencial e oportunidade de ajudar. A frase enfática: a autodisponibilidade exemplarista, a assistência cosmoética evidencia o reconhecimento da oportunidade evolutiva promovida pela vida intrafísica, ratificando o compromisso intermissivista. Questionologia: você, leitor ou leitora, já consegue compreender teaticamente a disponibilidade assistencial autolúcida? Ainda mantém algum tipo de barganha, mesmo sutil, nos empreendimentos assistenciais? Está satisfeito com o desempenho pessoal? A mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens sobre esse verbete traz os seguintes tópicos: TENEPS, paciência, equilíbrio, abertismo, autoesforço, cosmovisão, autoevolução, acolhimento, epicentrismo, benignopensenidade, interassistenciologia, intercompreensão, anticonflitividade, autorreciclagem, autopacificação, assistenciofilia, assertivologia, oportunidade, receptividade e predisposição. Bom, professora Gisele, a gente sempre tem como hábito solicitar ao verbetógrafo, logo de início, de colocar os motivos ou razões que levaram a escrever sobre o tema do verbete em questão. Você poderia colocar? Boa tarde a todos, muito obrigada por terem vindo, obrigada aos teletertulianos também. A questão da interassistência sempre foi um tema que me motivou à pesquisa.
Eu me lembro assim, desde a infância, eu tinha uma tendência a querer ajudar, a cuidar. Então, até nas brincadeiras. Então, se nós tínhamos mais ou menos 10 primos e todo final de semana a gente estava junto. Toda vez que era para brincar de professorinha e os alunos, ou mamãezinha e as crianças, eu sempre era a professorinha e eu era sempre a mamãezinha. Acabou que todos os meus primos acabaram sendo meus alunos, todos os que foram nascendo, e eu gostava muito de fazer isso. Então, eu tinha uma tendência natural, que hoje eu reconheço que, não, que isso vem de outras vidas, para poder fazer assistência. Então, eu tinha essa vontade de querer ajudar, de querer assistir. O meu primeiro voluntariado foi aos 14 anos, na Cruz Vermelha Brasileira. Nós tínhamos um amigo, que ainda é amigo da minha família, ele é padrinho do meu irmãozinho. Ele era médico e ele falava muito sobre o trabalho lá da Cruz Vermelha. E eu ficava assim, morrendo de vontade de querer ajudar, mas como que eu podia ajudar? Então, no começo, quando eu comecei o voluntariado, ele era a pessoa responsável, porque como eu era adolescente, não podia, teria que ter um responsável dentro da instituição. E o que eu fazia era a separação de remédios. Então, a Cruz Vermelha recebia muita doação de medicação e aí tinha os prazos de validade, nós tínhamos que separar tudo isso. Mas, no fundo, a minha vontade era querer estar lá junto com eles porque eu queria socorrer. Mas eu não podia fazer nenhum curso, porque você tinha que ter pelo menos 16 anos para poder fazer isso. Então, sempre eu tive essa motivação em querer ajudar. E eu ficava me perguntando, mas de que forma a gente faz isso, né? Qual a melhor maneira para a gente fazer isso? Sempre foi uma busca. Quando eu conheci a Conscienciologia, falei, pronto, agora sim, agora eu entendi o sentido dessa vontade, dessa disposição. E como é que eu faço, então, para poder organizar esses conhecimentos que eu tenho, essa vontade que eu tenho de fazer assistência, para que eu faça alguma coisa produtiva para as pessoas. Então, eu comecei a pesquisar sobre a questão da interassistência. O meu primeiro verbete foi sobre acolhimento hospitalar, porque eu acabei indo, dentro da psicologia, trabalhar com a área hospitalar, que eu gostava muito, e desde o primeiro dia que eu estive na psicologia, na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com o hospital. E vinha, assim, bem dentro de encontro aquilo que eu gostava de fazer, que era ajudar as pessoas. E eu via muito dentro da minha prática no hospital, dentro da minha prática no voluntariado, há mais de 20 anos trabalhando no voluntariado na Conscienciologia, que uma das coisas mais difíceis para a gente fazer não é nem a disponibilidade para se fazer assistência, mas como fazer uma assistência mais assertiva, mais cosmoética, mais dentro da necessidade do assistido. Então, aí, o que eu via para mim? Que eu precisava melhorar a minha autopesquisa, ver como eu funcionava, meu nível de paciência, meu nível de interação com o assistido, para que eu pudesse qualificar isso. E não só a questão da disponibilidade, mas qualificar também a questão da intenção ao se disponibilizar para poder fazer assistência. Então, assim, dentro do tema que eu trabalho, que eu me proponho, dentro de um livro, né, que eu pretendo escrever, a questão da disponibilidade, eu acho que é o passo inicial para quem quer fazer assistência. Eu penso assim, é o básico. Né? E como é que a gente pode fazer isso de maneira mais lúcida? Foi isso que me motivou, então, a escrever o verbete falando sobre isso. Perfeito. Bom, então, olha, começando aqui com questões dos teletertulianos, nós temos aqui um grupo de questões de Curitiba. A verbetógrafa, professora Gisele, Coloquiologia, página 10. Qual a causa do surgimento do auto-engano do assistente candidato a salvador do mundo? Bom, isso aqui também tem a ver com o meu trabalho de autopesquisa. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estava fazendo consciencioterapia. E lá, você começa a trazer todas as questões do trabalho que você faz habitualmente, você consegue fazer um levantamento de toda a sua história pessoal, para você poder aprofundar dentro da sua autopesquisa. E eu lembro que eu sempre tive uma disposição assim. Alguém chegava, Gi, vamos fazer tal coisa? Ah, tá, vou fazer. Eu acabava me enchendo de tarefas, porque eu falava, nossa, mas eu posso ajudar. Aí eu não falava não. Então, eu ficava querendo assim, mas o dia tem que ter mais do que 24 horas, porque 24 horas não dá tempo de fazer as coisas. E aí não estava vendo que o meu nível de prioridade estava totalmente distorcido. E uma vez, um consciencioterapeuta chegou para mim, num desses dias que eu estava reclamando, falava, mas como? Eu estou querendo fazer tal coisa e eu não consigo, eu não dá tempo. E aí eu estou precisando de mais tempo. E dentro daquela, né,
reclamação toda, ele só parou para mim, era ela. Ela parou para mim e falou assim: Gisele, você está querendo ser salvadora do mundo? Quando ela falou aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei: caramba, é mesmo, o que eu estou fazendo? Aí eu comecei a parar para ver o que de fato era prioridade, ou seja, não tinha prioridade, porque se você tem muitas prioridades, você não tem prioridade. E aí eu comecei a ver, então, selecionar o tipo de tarefa que eu estava fazendo, selecionar o tipo de assistência que eu queria fazer e colocar, de fato, uma meta dentro do trabalho que eu queria desenvolver, até para me autoaperfeiçoar, aperfeiçoar o meu nível de assistência, e a entender que se você quer fazer uma assistência de alto nível, não dá para você abarcar todas as coisas. Você tem que ver o que é realmente prioritário para a sua ProEx. Qual é a coisa mais importante? Aí, a partir desse momento que eu consegui entender isso, bom, não dá para ser salvadora do mundo, então eu vou ter que ver hoje o que eu posso abrir mão. E eu comecei a fazer isso. Então, comecei a fazer um trabalho de autopesquisa para ver, dentro de todas as coisas que eu fazia, o que era possível abrir mão naquele momento e o que aos poucos eu poderia abrir mão para, de fato, eu estar focada naquilo que era prioritário. Aí, por isso que eu coloquei isso aqui, Salvador do Mundo. Perfeito. Patologia, página 10, terceira linha. Como podemos melhorar a identificação sutil da demanda do assistido, que nem sempre é clara e direta? Essa é uma coisa bem difícil de fazer, e eu acho que isso tem muita relação com a questão do nível de assertismo, de assertividade na hora de você fazer a intervenção. Dentro da minha experiência, eu fiquei 5 anos trabalhando com um hospital, nós atendíamos pronto-socorro, eu era a psicóloga responsável pelas UTIs, então nós tínhamos intercorrência a todos os momentos dentro da UTI, e uma das coisas que eu via na minha experiência era assim: uma coisa é a demanda que o assistido traz para você declaradamente. Agora, nem sempre o que a pessoa declara ou o que a pessoa demonstra para você é, de fato, a necessidade daquela pessoa. Então, às vezes, eu ficava numa intervenção 40 minutos para conseguir entender, através das ferramentas, claro, das técnicas assistenciais que eu utilizava e tudo, dos questionamentos, do acolhimento que era feito, para conseguir aprender qual era, de fato, a preocupação ou daquela família ou daquele paciente. Isso não é uma coisa fácil de fazer, não, mas eu penso assim, é muito importante que, e eu vejo também que ao longo do tempo isso vai melhorando, porque a gente vai ganhando mais gabarito para a intervenção que a gente vai fazer. Mas para você perceber o detalhe, para perceber aquilo que está por trás, aquilo que está velado, você tem que ter primeiro disponibilidade para adentrar no universo daquela pessoa, daquele assistido, para entender o que está se passando. E não só isso, a gente está atento também à questão da sinalética, porque a gente vai começando a mapear as nossas sinaléticas energéticas para a gente começar a usar isso a nosso favor. Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para poder identificar o que está por trás ou qual é a demanda de fato do assistido. E não só isso, além disso, está atento também aos amparadores extrafísicos, às ideias que vêm, né, porque isso ajuda a compor na hora de você fazer esse mapeamento ou você fazer essa anamnese do caso que a gente está atendendo. Patologia, página 10, última linha. É possível reverter essa banalização do conceito de bondade que existe atualmente? Como foi que o conceito de bondade pôde se banalizar tanto ao longo do tempo? Pois é, a gente tem na experiência prática muita coisa que mostra para nós isso. Nem sempre o bonzinho é a pessoa, se é que a gente pode dizer assim, mas nem sempre o bonzinho é a pessoa de fato bondosa, ou a pessoa que tem uma disposição fraterna para poder fazer assistência. Eu vejo assim, mesmo dentro do voluntariado, nesses 20 e poucos anos de voluntariado, a gente percebe muito isso. Eu trabalhei muito dentro do setor de voluntários, em algumas ICs, e no atendimento às pessoas, aos alunos, aos próprios voluntários, que nem sempre a vontade da pessoa de fazer o trabalho era, de fato, uma disponibilidade para o trabalho. Muitas vezes ela estava imbuída de barganha ou de intenção distorcida. E a pessoa estava ali
na verdade, mais buscando para ela mesma do que para poder fazer assistência. Eu comecei a estudar tudo isso quando a gente pegava essas nuances, né, de quando a coisa começava a ficar mais estranha, esquisita, e a gente querendo ajudar a instituição, querendo ajudar também o voluntário, ou ajudar o assistido, e você começa a perceber onde, de fato, a pessoa, ela tem a intenção cosmoética, se é que a gente pode dizer assim, para fazer assistência. Então, a pessoa falava assim, não, mas eu estou aqui para ajudar. A gente falava assim, tá, mas vamos pensar uma coisa. A pessoa que é mais ajudada quando está fazendo assistência é a própria pessoa. Então, é uma troca. Então, a pessoa não está aqui, você não está aqui só para ajudar. Quando nós assistimos, nós também somos assistidos. Nós somos o maior assistido. Porque a gente ganha em aprendizado, em amadurecimento, com as experiências que a gente tem. Então, é sempre uma troca. E dentro do meu trabalho no hospital, eu também percebia muito isso. Um dos últimos casos que eu atendi era uma senhora que aparentemente era muito boazinha, mas muito mesmo. Aquela pessoa carinhosa, caridosa, bondosa, tinha até... todo mundo já conhecia como a senhorinha da bondade. Só que aí a gente foi descobrir aos poucos que, na verdade, aquela bondade toda que ela tinha era uma forma de manipulação. E o que ela estava querendo em troca era ajudar, entre aspas, aquelas pessoas que ela atendia, cobrando uma taxa totalmente irregular para ela ajudar as pessoas a conseguirem consultas mais rápido. E a gente sabia que isso tudo era mentira, porque qualquer pessoa poderia chegar lá e marcar as consultas, a pessoa já saía já com um encaminhamento direto para poder marcar. Então, assim, tem muito teatro. Né, essa coisa da bondade, da pessoa. Se a pessoa é muito boazinha, eu acho que a gente tem que desconfiar. Então, a pessoa, por quê? Porque a pessoa que é muito boazinha, que quer fazer teatro, geralmente ela não fala não. É muito sim, 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 sim. É difícil a pessoa se posicionar, ela não fala com mais firmeza. Então, tem algumas características que dá para você começar a analisar e a verificar. E aí você começa a ver, então, a intenção que está por trás dessa questão do bonzinho, né? Por isso que a gente trouxe assim, essa questão da banalização do conceito da bondade, justamente por isso. E nem sempre o bonzinho é, de fato, a pessoa que tem a disponibilidade assistencial autolúcida. Eu vejo assim, na verdade, meu tema de pesquisa era disponibilidade assistencial, autodisponibilidade assistencial. Aí estava num campo, num evento, num congresso dos intermissivistas, que eu tinha ajudado a organizar. E lá no curso de campo, eu pensando sobre o meu tema, estava com várias ideias na cabeça, e aí eu ouvi assim de uma consciência, mas está faltando autolúcida. Aí eu, como assim? Autolúcida? Por quê? Aí depois que caiu a ficha, porque realmente você se disponibilizar para assistência é uma coisa. Você se disponibilizar para assistência de maneira autolúcida é muito mais difícil. Eu acho que é um desafio, né, para todos nós. E aí eu comecei a pensar sobre isso, falei, caramba, eu acho que esse é o X da questão mesmo. Aí eu mudei o viés do verbete, praticamente comecei de novo, e aí comecei a pensar sobre isso. Isso é o que diferencia o trabalho de quem faz TARES para o trabalho de quem faz TACOM, por exemplo. Sem dúvida, porque quando você adjetiva, né, qualifica o autolúcida, tem uma série de implicações isso, né? Por exemplo, identificar situações de assistência. Porque a pessoa pode falar, eu estou aí para assistir, mas ela está ali na frente dela, algumas demandas, e ela não percebe que ela poderia ter feito. Então, o autolúcida, um dos pontos é isso. Outra coisa que me ocorre quando você estava falando é o limite da assistência. E a disponibilidade, ela também, e essa lucidez tem que ter consciência até onde vai. Exatamente. Até onde é o ponto. Até onde que você tem realmente condições de ajudar ou não, né? E aí entra um pouco naquilo que você falou antes da sua experiência pessoal do Salvador do mundo. Então, às vezes, você tinha disponibilidade, mas peraí, você não consegue salvar o mundo, pelo menos em carreira solo, né? Não, e não faz bem feito. Você não faz bem feito. Porque se você está com várias coisas fazendo ao mesmo tempo e você não tem a prioridade, você não vai conseguir fazer bem feito nenhuma nem outra, porque você tem que se dividir entre todas elas. Então, você não consegue, pelo menos eu me via nesse período, eu não conseguia elencar o que era mais importante. Eu achava que tudo era importante. Estava faltando discernimento para ver, de fato, o que era prioritário. Por isso que eu falo que eu não tinha
não tinha prioridade. Isso que você falou da questão do limite do assistido, eu acho que é muito importante. Eu coloquei isso lá dentro dos trafores, dos 10 trafores, da Consim Autolúcida, justamente por causa disso. Eu via muito erro em relação a isso, e ao mesmo tempo eu também me cuidava muito, assim, na forma que eu estava fazendo assistência, na forma que eu estava fazendo intervenção. Tem intervenções que são muito difíceis, mas você tem que fazer, então você tem que se posicionar. Mas qual é o limite da pessoa que está ali? Eu acho que isso é fundamental para não fazer estupro evolutivo, né? Eu acho que isso é fundamental. É aquela noção da impotência da assistência. Você pode assistir, a pessoa pode melhorar, mas às vezes a pessoa não quer, né? Exatamente. Ou o grupo também, né? Também tem isso. É isso mesmo. Bom, fatologia também, página 11, primeira linha. Poderia explicar sobre a mágoa autossabotadora? Quais as possíveis causas dessa autossabotagem? Quem apresenta esse traço obtém ganhos secundários com isso? Com certeza, na minha avaliação, com certeza. Por quê? O que é a mágoa? A mágoa é cobrança. Então, vamos pensar lá na pessoa que foi vítima de alguma situação. A pessoa, ok, ela sofreu algum determinado algum determinado tipo de experiência, aquilo gerou uma marca, ela ficou frustrada, chateada, com raiva da pessoa que fez, do algoz. Mas, a partir do momento em que ela guarda esse rancor e ela assume isso como uma posição de conflito ou de beligerância em relação à pessoa que fez aquilo com ela deixou de ser vítima. Porque ela também está pensionizando, e não é só pensamento, vamos pensar na questão das energias que ela está jogando. Algumas vezes ela está assediando a pessoa que fez aquilo com ela, e muitas vezes ela leva isso para várias vidas. Quem que é o primeiro prejudicado? É a própria pessoa. Por quê? Porque se a pessoa está assumindo uma postura de cobrança em relação ao outro, por aquele sofrimento que foi gerado para ela também está, de certa forma, se autoenvenenando. Então, ela também está sendo vítima dela mesma. Porque ela passa a ter raiva, ela passa a não ter mais paz, ela passa a viver pensando em revidar. Muitas vezes a pessoa passa uma vida toda querendo revidar, ou torcendo para que aquela pessoa que fez aquela maldade com ela sofra as mesmas consequências. E ela está, assim, ao mesmo tempo que ela está fazendo mal, né, pensionizando para aquela pessoa que fez aquilo, ela também está fazendo isso com ela mesma. E não tem como não ser autossabotadora, vai sempre, porque como que você pode cobrar, muitas vezes, aquilo que o outro não pode dar? Se a pessoa fez aquilo com uma pessoa, causou algum dano, algum mal, consciente, ou às vezes de maneira inconsciente, nós não podemos cobrar que a pessoa tenha uma postura mais lúcida, ou que ela venha pedir perdão, ou que ela aprenda com aquela situação, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível evolutivo. Nós não podemos cobrar do outro o que o outro não pode dar. Então, eu vejo que a mágoa, ela sempre vai ser autossabotadora, sempre. Quem é responsável por isso somos nós mesmos. Então, se a gente não resolver isso intimamente dentro da gente, pode ser que aquela pessoa que fez aquilo com a gente, ela passou por aquilo, às vezes mais para frente em outras vidas ela aprendeu com aquilo e superou. E a gente, se a gente ficar preso nisso, a gente vai de novo passar por situações parecidas, porque a gente vai estar imerso dentro desse holopensene. Então, nós estamos nos prejudicando. Aí vem a importância do perdão, né? A quebra disso é o processo do perdão. E também como é que a pessoa lida com o conceito de justiça. Porque geralmente na mágoa, a ideia de injustiça ela é muito forte, né? A pessoa se sente... E às vezes ela foi realmente injustiçada, quer dizer... De fato, né? De fato ela foi. Mas não é o único valor que a pessoa tem que considerar, né? A questão é essa, quer dizer... Justiça é um valor fundamental que deve estar sempre presente, eu acho, na questão cosmoética. Mas ele não é o único. Eu vejo muito isso aí que você está falando, eu lembro do que o Valdo relatava, da condição dele dessomar assassinado em outras vidas e já sair para assistir os algozes. Quer dizer, isso é difícil, né, a gente pensar normalmente. Não é só perdoar, é ainda assistir aquele que fez algo contra.
Então, já é um nível muito mais avançado, né? Muitas vezes, a pessoa mais lúcida vai até numa nova vida, vai trazer isso dentro da família, né? Não é só as antigas vítimas, mas sim Exatamente. os antigos algozes para trabalhar, para estar mais próximo e tal. É uma outra amplitude de pensamento, de pensene. Eu me lembro de uma experiência, eu pensava assim, quando eu conhecia a Conscienciologia, eu pensava, eu não quero ter retrocognição. Porque eu ouvia os professores falarem assim, não, nós estamos na melhor versão. E eu falava, caramba, mas eu tenho tanta coisa para melhorar, tanto defeito para melhorar. Eu quero lembrar de vida passada nada, porque imagina as coisas que eu andei fazendo, né? Mas acabei tendo várias retrocognições ao longo do tempo, sem buscar. E todas elas de maneira muito lúcida e sempre como aprendizado. Sempre como aprendizado. Tudo sempre tinha alguma coisa muito importante, alguma coisa chave para aquele momento que eu estava vivenciando e que me fazia fazer recim, melhorar o nível de lucidez, de entendimento daquela situação, sempre foi para me ajudar. E eu me lembro que uma delas tinha exatamente sobre essa questão da mágoa. E num momento assim, eu não entendi muito bem, eu entendi, mas não dei muita relevância para a situação que eu tinha visto, mas tinha sido uma vida na Holanda, com várias pessoas conhecidas da minha família atual, algumas já dessomaram, e todas mulheres. E eu lembro que era um vilarejo bem pequeno, eu estava prestes a me casar com um menino que tinha sido meu primo, que foi meu primo, é meu primo nessa vida. E eu não sei, aconteceu um crime, que eu não me lembro agora, eu não me lembrei, na verdade, na hora eu me lembrei, mas eu falei assim, eu vou apagar isso da minha cabeça, e eu de fato apaguei, eu não escrevi. E eu fui julgada por essas pessoas, desse vilarejo, como se eu tivesse praticado aquele crime. E aquilo, naquele momento ali, claro que destruiu toda a minha vida, as minhas relações com aquele povo todo lá. E foi uma vida muito difícil, muito sofrida. Eu não me casei com aquela pessoa, e aquelas pessoas que me julgavam estão, a maioria todas na minha família hoje. E eu ficava vendo aquilo e falava assim, nossa, mas como é que é isso? Mas por que eu estou me lembrando disso? Na hora, eu não tinha nenhum sentimento em relação àquelas pessoas. Eu sabia que eu tinha ficado uma vida inteira de muito sofrimento, de muita mágoa, de muita dor em relação a tudo aquilo, porque eu falava, mas eu sou inocente. As pessoas falavam, quem falou? Quem que estava com você lá? E eu falava assim, não sei, eu não vi ninguém lá. Não, mas ninguém viu. E aí as pessoas me condenaram, me julgaram, me condenaram, e como se aquilo fosse uma verdade. E ninguém acreditou em mim, absolutamente ninguém, naquela vida. Ok, eu vi aquilo, tudo certo. Quando a gente saiu daquela cena, veio uma consciex, trouxe uma outra consciex, uma senhora, e ela chegou ali diante daquele grupo, daquelas mulheres, e ela falou que ela estava ali naquele momento porque ela queria se redimir. Ela queria dizer para todas aquelas pessoas que ela sabia que eu tinha sido inocente, que ela tinha visto toda a verdade, mas que ela ficou com muito medo de ter sido julgada, igual eu fui, e de ser desacreditada como eu fui também, mas que ela precisava disso. Então, ela precisava se redimir diante daquelas pessoas. E tá, isso passou, eu registrei tudo. Quando eu estava na consciencioterapia, eu me lembrei disso de novo. Quando eu me lembrei disso de novo, eu evoquei aquele processo que eu tinha sentido lá, da coisa da mágoa. E aí eu entendi o quanto aquilo tinha, é por isso que eu coloquei essa coisa da mágoa autossabotadora, o quanto isso tinha sido ruim para mim. Por quê? Porque eu fiquei, nossa, muito decepcionada com todas aquelas pessoas. E aí eu falei, puxa, mas olha hoje, quanta retribuição eu tenho para essas pessoas hoje nessa vida. São pessoas que eu gosto muito, algumas já são dessomadas, mas que eu tenho enorme carinho, enorme gratidão por todas essas pessoas. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como deve ter sido difícil para aquela moça, para aquela consciência que foi lá fazer uma retratação diante daquelas pessoas, porque aquilo causou um incômodo a ela também. Então, uma omissão deficitária, né, na verdade, que tinha se passado ali. E aí eu vejo assim, o quanto a gente precisa estar... Eu falo uma parte aqui sobre a questão da afetividade, eu trago isso algumas vezes, porque eu penso que isso é muito importante. Porque se a gente fica
preso num passado, ou a gente, às vezes, não rememora, não tem retrocognição lúcida das situações que a gente passou e tudo. Eu penso que, às vezes, a gente não tem maturidade para entender. E eu vejo que cada coisa, cada retro que eu tive, é porque naquele momento eu já tinha condições de entender aquilo, de já ter conseguido superar aquela situação e, a partir daquele aprendizado, poder ajudar outras pessoas com esse processo. Então, esse laboratório, de ter tido algumas retros que me ajudaram até a entender esse processo assistencial que eu tenho e tudo, me ajuda na experiência no dia a dia. Me ajudou muito na experiência do hospital, atendendo pessoas de todos os níveis, pessoas com situações muito diferenciadas, com particularidades assim, muito diferenciadas, situações que eu nunca tinha trabalhado antes. E esse gabarito que a gente vai construindo ao longo das vidas, e o entendimento que a gente vai tendo nessa vida intrafísica, com essa oportunidade que a gente tem de estar lúcido para isso tudo, isso nos ajuda a amadurecer e nos ajuda também a ir qualificando a nossa assistência. Agora uma questão de São Bernardo do Campo, São Paulo. Professora Gisele, recentemente fui orientado a pedir vibração para o meu mentor. Então surgiu uma dúvida, nossos mentores amparadores também sofrem assédio? Bom, fica difícil responder isso, né? Depende, eu acho que do nível do amparador. Eu não sei te responder isso. Se for guia cego, sim. Se for um guia cego, sim. Um guia maurótico, com certeza, porque falta informação para ele entender que ele pode, por ele mesmo, né, fazer essa asepsia. Mas, se a gente for considerar assim, o professor Valdo mesmo, ele sempre falava que nossos amparadores extrafísicos, eles não são muito diferentes do nosso nível, não. Então, não adianta a gente achar assim, eu estou fazendo aqui um trabalho que eu considero que é prioritário, que é interessante, não, eu vou ter um mega amparador. Não é bem assim. Os nossos companheiros, da mesma forma que a gente seleciona aqui, a gente tem afinidade com as pessoas que a gente interage, extrafisicamente também é assim. Nossos colegas também estão mais ou menos no mesmo barco que a gente, mais ou menos no mesmo nível que a gente. Então, eu penso que, por isso que a gente fala da troca. Agora a gente está aqui, depois a gente vai estar lá, e eles vão estar aqui, mas eu penso que o nível de aprendizado, ele é mais ou menos parecido com o nosso, né? Então, não sei. A verbetógrafa, fatologia, agora uma questão de Niterói, no Rio de Janeiro. Página 10, quarta linha. Poderia exemplificar como saber o momento certo de falar e de calar? Excelente pergunta. Perfeito. Dentro da prática assistencial, a gente tem, dentro das... Como eu sou psicóloga, então a gente tem uma colega psicóloga, 2 colegas aqui, a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a entender essa questão do momento de falar e do momento de calar. Eu acho que para você fazer qualquer assistência, até aquela que parece mais insignificante, mais bobinha, mais simplesinha, eu penso que é muito importante ouvir o assistido. Às vezes, ouvir o assistido é você ficar 10 minutos calado, em silêncio mudo. Já teve assistência que eu fiz, que a gente demorou um tempão, quase meia hora, para a pessoa conseguir começar a falar. Então, a gente vê assim, pelo menos na minha experiência, é que a prática de acolhimento, você pode ter ferramentas iguais, mas o assistido, ele tem uma história de vida muito particular. Então, você tem que ter todo um traquejo e uma maneira acolhedora para você dar liberdade para aquela pessoa, dentro do processo de assistência, para que ela consiga fazer o rapport com você para que a assistência corra de maneira mais assertiva. Então, é muito importante você ver os sinais, a comunicação não verbal, você vê como é que está a pessoa, se a pessoa está bem, como é que vai acontecendo esse processo de entrosamento, às vezes entrosamento energético também com o assistido, para que ele sinta confiança na proposta que você está fazendo a ele, mesmo que isso não seja declarada, de assistência ou do trabalho que você vai fazer. É muito importante você saber ouvir. Se você não souber ouvir o assistido, você não vai conseguir fazer uma assistência de maneira mais acertada ou mais cosmoética.
E nem sempre falar, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que chegar, vamos fazer atares. Não é assim. Até para você fazer atares, você tem que saber o momento certo de falar e de calar. A verbetógrafa. Aí tem um princípio que é muito importante, né? Na dúvida, abstência. Perfeito. Acho que é importante nesse mesmo. caso aí. Se a pessoa tiver em dúvida, então é melhor calar. Exatamente. A resposta é calar, isso se mesmo. tiver em dúvida. A verbetógrafa, fatologia, página 10, última linha. Poderia comentar sobre o predomínio do ganho secundário na decisão assistencial? A gente falou um pouquinho já sobre isso no início, nos exemplos que eu dei até da senhorinha, que era boazinha lá, e que, no fundo, ela estava querendo alguma coisa em troca. Eu estou trabalhando atualmente num outro verbete que vai explicar bastante sobre isso aqui, porque pega bem esse foco. É a gente perceber, mas eu vejo assim, trazendo aqui para o nosso contexto, eu acho que nós temos que olhar, dentro da nossa autopesquisa, qual é a nossa intenção? Eu estou querendo fazer assistência para alguém, ou para um grupo, mas o que tem por trás daquilo? Eu estou querendo alguma coisa que é egóico, que é só para mim, ou de fato eu estou preocupado e eu estou querendo ajudar a pessoa, o assistido, ou o grupo? Eu acho que essa qualificação da intenção, ela está muito relacionada à questão do ganho secundário. E até para a gente avaliar nos empreendimentos assistenciais que a gente assume, qual é de fato a minha intenção? O que eu estou querendo com isso? O que está por trás daquela disposição para fazer assistência? Porque tem pessoas que elas se disponibilizam para assistir, mas ela escolhe o assistido. Ah, não. Para fulano, não, isso daí não vou fazer assistência, não. Ah, para atender o ciclano, sim. Eu vou, estou disposto, estou motivado, vou lá e faço assistência. Mas o que tem por trás? Por que eu tenho que escolher a pessoa fazer assistência? Às vezes a assistência é muito parecida, que você vai fazer com as duas. Mas qual é o interesse, né, que tem por trás disso? Qual é o ganho secundário? Eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de pergunta o tempo todo no trabalho que a gente está fazendo, para ver, de fato, se a nossa disponibilidade, ela de fato está sendo autolúcida. Para a fatologia, página 11, terceira linha, poderia abordar a autotransfiguração do psicossoma com fins assistenciais na clarividência facial, tal como ocorre no acoplamentário? Bom, eu penso que a autotransfiguração do psicossoma é uma ferramenta que nós temos para poder fazer assistência. Nós, os amparadores extrafísicos, também. A gente falou um pouquinho atrás sobre a questão do rapport. Para você fazer assistência, você tem que fazer rapport com o assistido. Tem que existir um nível de confiança entre assistente e assistido para que a assistência ela ocorra. E a autotransfiguração, ela é justamente para poder ajudar nisso. Se você tem uma familiaridade, ou se o assistido tem uma familiaridade com o assistente, isso vai ficar mais fácil de fazer esse rapport. Então, vai ficar mais fácil de dar a abertura para que essa assistência aconteça. A pessoa fala sobre a questão do acoplamentário e... Isso. Tal como ocorre no acoplamentário, né? O psicossoma com fins assistenciais na clarividência facial, tal como ocorre no acoplamentário. Eu vejo assim, lá no acoplamentário, eu sou monitora lá do acoplamentário, eu vejo como uma grande oportunidade de fazer assistência. Quando não é só a pessoa que está ali como coadjutor, nem o EPICOM, que estão ali no centro do trabalho, fazendo um trabalho de clarividência, observando as consciências que chegam para fazer assistência, outras que são assistidas, que estão ali para assistência, mas o trabalho grupal. Então, muitas vezes, a pessoa que está ali no centro, ela está dando oportunidade para que as consciências se manifestem, elas se mostrem visíveis para as pessoas que estão ali dentro, para que ocorra o processo de assistência. Em relação à questão da autotransfiguração do psicossoma que eu tinha falado antes, às vezes a pessoa ela se mostra ali para conseguir fazer o rapport com a pessoa que está ali. A gente teve, nesse último complementário, isso foi foi bem importante, porque muitas consciências que apareceram tinham relação com as pessoas que estavam ali, e acaba ajudando o processo energético de todo o trabalho grupal, porque todo mundo acaba participando dessa assistência para as consciências que são trazidas até ali. E que podem ser identificadas pelas pessoas que estão ali no trabalho.
Para a fatologia, página 11, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar os insights para a escrita do verbete originados na dinâmica parapsíquica da pangrafia no CAEC e também falar mais dessa dinâmica? Bom, então, para deixar falar um pouquinho mais sobre a dinâmica, depois eu vou passar para o Hernani aqui. Mas, lá na dinâmica da pangrafia, a gente tem a oportunidade de colocar o foco na questão da escrita. Esse é um dos trabalhos prioritários que a gente faz na dinâmica. Esse verbete, eu posso dizer que foi 99% escrito lá. Porque lá é um espaço otimizado para que a gente tenha uma abertura para as ideias do tema que a gente está pesquisando. Como eu estava escrevendo o verbete, eu ia sempre para a dinâmica com esse intuito. Então, eu chegava pensando no tema. Teve dias que eu escrevi 6, 7 folhas, eu não conseguia parar de escrever. Porque você tem um momento em que você está lá no centro do trabalho, em que você vai ser a pessoa que vai estar sendo energizada pelo EPICOM e tudo, tem tudo otimizado. Mas mesmo quando você está nas cadeiras, né, aguardando esse momento, tem todo o trabalho energético, as inspirações elas vêm o tempo todo. Então, assim, quando eu terminei o verbete, eu mandei o verbete, esse verbete aqui eu mandei era tarde, no início da tarde. Mandei para a Ciclosapiens, falei, ai, que bom, terminei. Então, agora eu vou começar o outro tema. Já mandei o outro tema e tudo para poder ser aprovado. E aí, no domingo à noite, na dinâmica, eu falei, agora eu vou colocar o tema no outro verbete, porque aquele disponibilidade eu já terminei. Que bom que eu consegui terminar o verbete. Aí eu ouvi assim, nós conseguimos terminar o verbete. Eu, desculpa. Sua agradecida. Foi mal. Porque, na verdade, é trabalho em conjunto mesmo. Então, assim, não tem como. Se você está pensando em fazer assistência, a enciclopédia é uma grande oportunidade da gente fazer assistência. E não tem como você dispensar a inspiração dos amparadores. É impossível. E quando a gente tem abertismo para fazer isso, eu penso que a coisa fica muito otimizada. E as coisas andam muito mais rápido e as ideias vêm e você consegue ter uma visão mais clara do trabalho que você está fazendo. Mas o Hernani está aqui, ele pode falar um pouquinho sobre a dinâmica da pangrafia. Bom, essa dinâmica ela é uma dinâmica que foi proposta pelo pessoal da Unescom, que é uma... que ocorre no laboratório aqui do CAEC, que é o laboratório da conscienciografologia. Tinha uma dinâmica lá que tinha começado uma dinâmica da escrita, né, feita pela Unescom, mas ela foi interrompida e o pessoal da Unescom me convidou para reativar essa dinâmica, para ser EPICOM dessa dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, eles me pediram para pensar uma outra forma, alguma coisa que pudesse ser uma dinâmica diferente, né? E aí a gente começou a pensar, então eu pensei, olha, o que vocês acham mais avançado ou mais interessante do ponto de vista do parapsiquismo, que é o objetivo da dinâmica, e a escrita? Aí eles falaram, é a pangrafia, né? Parapsiquismo e escrita é a pangrafia, mas é um negócio muito mega, ultra avançado, né? Ela falou, olha, bom, mas a gente pode colocar o tema da pangrafia, claro que a gente sabe que a gente não vai sair fazendo pangrafia numa dinâmica, mas a gente pode ter uma meta, a gente pode colocar como o foco e começar a desenvolver o parapsiquismo intelectual com o foco na pangrafia. Na época a gente consultou o professor Valdo, ele achou que era interessante, que valeria a pena investir, e se começou a dinâmica, né? Ela já vem acontecendo aí 7 meses, né? 7 meses, e o trabalho está prosseguindo, tá? O pessoal tá tendo aí algumas experiências, algumas extrapolações, e o objetivo principal é justamente aumentar a sintonia com o amparador extrafísico de função da escrita. Essa é a ideia. Bom. Vamos lá? Paula. Agradecer pelo verbete, não só parabenizar, mas eu acho que assim, a gente fala muito em assistência e eu acho que sabe-se muito pouco como qualificar a assistência, né? Porque a gente tem muito aquela ideia da cristã, né? ou da religiosidade, de como ser bonzinho e fazer assistência. E aqui, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta, que você coloca o autoenfrentamento da autopesquisofobia limitante, da auto- e heteroassistência. Isso na fobiologia.
que me parece que tem relação também com o movimento de autossuperação de Trafares a partir da prática da interassistencialidade. Quer dizer, a gente fala em assistência, mas, na verdade, estamos falando de nós. Como é que você vê isso? É exatamente isso. Algumas vezes a gente não quer fazer autopesquisa, porque se a gente fizer autopesquisa, a gente vai começar a descobrir que a gente tem um monte de trafores, né? E se eu tenho muitos trafores, isso não é à toa. Então, se eu já passei pelo aprendizado e já tenho uma bagagem para fazer assistência, eu vou ter que assumir responsabilidade. Então, muitas vezes, as pessoas elas não fazem autopesquisa, que é para não ter que descobrir que ela é muito melhor do que ela está manifestando, que ela pode muito mais do que ela está fazendo, e ela vai ter que assumir responsabilidade em relação a isso. Porque se a gente tem um pouquinho de cosmoética, ou a gente consegue entender que não tem como a gente evoluir sem fazer assistência, a gente tem que assumir responsabilidade. E isso causa um certo incômodo. Então, tem pessoas, colegas nossos, que a gente perguntou assim, e aí, você já fez o conscienciograma? A pessoa, não, conscienciograma, não, mas é muita questão. Mas aquilo é muito difícil de responder. Não, mas tem uma equipe técnica lá da Conscius que pode trabalhar. Então, não, mas é que agora não é prioridade. Então, às vezes a pessoa ela vai empurrando com a barriga justamente por causa disso. Só que, aos poucos, quando a gente vai melhorando o nosso gabarito assistencial, a gente vai vendo pelo rastro que a gente vai deixando, rastro pensênico, que a gente vai deixando mais otimista, mais positivo. O saldo daquilo que a gente está fazendo é o contrário. Na verdade, isso aqui é um equívoco, porque a sensação de gratidão, de felicidade, de satisfação íntima pelo que a gente faz, ou pela assistência bem-sucedida, que a gente tem, isso faz com que a gente queira mais. Então, que a gente queira se qualificar mais, que a gente queira, de fato, ser exemplo, não só para as pessoas, mas para a gente mesmo. E não tem como você fazer autopesquisa sem você olhar os trafares também. Porque não é só assumir os trafores, é você olhar as porcarias que ainda estão lá e que às vezes a gente mantém porque a gente não quer muito mexer naquilo. Então você bota embaixo do tapete. Aí você chega lá na consciencioterapia, o negócio fica escancarado para você e você fala, não tem jeito não. Ou eu olho para isso daí e melhoro, ou então eu vou ficar ainda quantas vidas, né, com isso. Botar, eu brincava assim, que é botar a mão na lama, sabe? É você se sujar mesmo, é você olhar as coisas que não estão boas para começar a melhorar e traçar estratégia mesmo. Você não precisa querer, não vou, a partir de amanhã eu sou um desperto. Não é assim, né? Vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter um alto investimento. E para que isso aconteça, então algumas coisas vão ser a curto prazo, outras coisas vão ser a médio, outras coisas vão ser a longo prazo. Algumas coisas vão ser em algumas vidas, mas a gente tem que começar, é agora. Então não adianta a gente ter medo de fazer autopesquisa, a gente tem que estar aberto para que a gente consiga fazer esse movimento e a gente conseguir chegar nessa autossuperação. E eu acho que, pelo menos pela minha experiência, a técnica, quer dizer, a gente fazer o conscienciograma, né, conseguir responder todo o conscienciograma, e essa pesquisa que a gente faz de nós mesmos, a gente vai chegando também perto dos nossos assistidos, né, porque a gente vai ver o nosso padrão que tem relação com o padrão dos assistidos. Nesse sentido, eu queria te perguntar, como é que você identificou, como é que você definiu então a sua prioridade assistencial e deixou de ser salvadora do mundo para ser salvadora, né, assistente de um grupo. Como é que você fez essa passagem? Na verdade, estou fazendo ainda. Ainda estou fazendo. Mas o que teve um curso que foi feito na época pela PEX, a Conscius, era a PEX, a Conscius e a OIC, onde tinha lá... Isso é ECTA. Isso é EC também. Onde tinha lá a possibilidade de um grupo todo trabalhar um final de semana todo para você definir qual era a sua especialidade. Todo mundo me fala esse curso precisa ser feito de novo, porque a repercussão que eu vejo que várias pessoas falaram, inclusive o Alexandre Baltazar, sempre fala desse curso, eu acho que é preciso ser feito de novo. Foi proposto pela Cristiane Ferraro e congregou todas essas ICs também.
Eu posso dizer, para mim, foi assim um dos melhores cursos que eu já participei. Claro que ao longo do tempo você tem muita coisa boa que você participe, que te ajuda em determinado momento e tudo, coisas que você repete, como acoplamentário, que eu gosto muito e que eu aprendo muito. Mas esse curso, para mim, foi muito marcante. Porque eu tinha feito um trabalho todo na consciencioterapia e já sabia que tinha que aprender a falar não, e estava definindo as prioridades do trabalho. Mas é muito importante você entender a sua identidade interassistencial. É claro que a gente vai vendo os indícios. Então, assim, lá na infância, como é que eu era? O Lost falou muito lá sobre a questão dos aportes, e eu fiquei vendo, puxa, quanta coisa eu já recebi nessa vida intrafísica. Tudo foi muito calçado para mim. Então, assim, a família que eu vim, a situação, a priorização da questão do estudo pelos meus pais, a questão da coerência. Meu pai é militar, linha dura, então, assim, tem que ser correto, sabe? Tem que ter certo, tem que ter caráter. Então, os valores que a minha família trouxe para mim, nessa vida intrafísica. As coisas todas que eu tinha recebido. E, é claro, interassistenciologia, você tem lá uma identidade, cada um foi identificando a sua identidade principal. Mas a gente começa a olhar os assistidos que chegam para você. Quem são as pessoas que chegam? Na minha adolescência, eu ficava assim, eu não tive aquela fase de aborrecência, de rebelde, eu não tive isso. Eu sempre fui tranquila, sempre gostei de estudar. Com 17 anos, eu pensava assim, já era o meu segundo trabalho, e eu me lembro que eu ia de casa para o trabalho de ônibus, e na volta eu vinha pensando assim, eu tinha 17 anos, eu falava, mas será que a vida é só isso mesmo? Mas será que é só isso? Não é possível. Mas o trabalho da Cruz Vermelha começou a ficar pequeno, e eu achava que não era só aquilo, que tinha que ter mais coisa. E eu voltava pensando, falava assim, mas gente, não é possível que seja só isso, tem que ter mais coisa. E aí eu lembro que um dia eu estava voltando para casa, eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente. Esse negócio de ficar só trabalhando nessa coisa administrativa, eu estava pensando em fazer faculdade, estava me preparando para isso. Eu falei assim, vou ter um orfanato. Vou abrir um orfanato, que eu acho que vai dar para poder fazer um trabalho grande. E fiquei com aquilo na minha cabeça, porque eu precisava achar alguma coisa para eu fazer assistência. Aí eu lembro que num ECP2, eu perguntei para a Consciex, eu falei assim, olha, eu sempre tive muita afinidade com crianças, sempre tive mesmo, as crianças sempre estavam perto de mim, muita afinidade com as crianças e tudo, e eu pensei em abrir um orfanato, será que isso está dentro do meu trabalho, da ProEx? Aí eu me lembro que assim, a Consciex respondeu que eu já tinha trabalhado muitas vidas com criança, mas que tinha muito infantilismo nos adultos. Então, que tinha um trabalho enorme para ser feito com os adultos. E eu comecei a ver o perfil das pessoas que chegavam para mim. Então, eram sempre pessoas... eu vejo assim, dentro do hospital, eu pude ter uma gama enorme desse público todo que chegou. Pessoas com processos assim, de conflitos familiares. As pessoas vinham, quando eu era adolescente, as minhas tias vinham... Chegava minha mãe e falava assim, eu quero conversar com a Gisele, porque eu acho que a Gisele vai poder me ajudar a resolver essa coisa com meu filho e tal. Eu falava, mas mãe, como assim? Eu vou ajudar minha tia a fazer? Como? E as pessoas iam me consultar, assim, né, como sobrinha e tudo, mas como eu era mais tranquila, e às vezes os filhos delas não eram tanto, e eles vinham me perguntar, eu não entendia muito bem aquilo, eu achava aquilo estranho, né? E eu falava, mas nossa, aí eu pensava, aí vem a coisa da disponibilidade. Não, se eu posso ajudar, eu vou ver no que eu posso ajudar. E eu ouvia aquelas pessoas, e eu sempre conseguia ajudar aquelas pessoas. E aquilo me deixava muito, muito feliz, de poder ajudar, mediar. E aparecia muito isso para mim, essa coisa da mediação, de família, de perdão, de coisa de mágoa. Aí eu entendi com o negócio da reta, falei, eu já passei por isso daí, eu já sei como é que é isso. Então, já consigo ajudar hoje. E as pessoas começaram a chegar. E aí, quando eu vi, dentro desse perfil da interassistenciologia, porque interassistenciologia ela é enorme, né? Então você pode fazer várias coisas dentro disso, mas o trabalho mais sério dentro da acolhimentologia. Isso para mim foi e é decisivo dentro do meu trabalho. Em tudo que eu faço. Eu vejo nas projeções conscientes que eu tenho, no trabalho que eu faço extrafisicamente, no trabalho que eu faço em todos os lugares onde eu estou. Independente de ser dentro do hospital, de ser dentro do voluntariado, independente da IC onde eu estou, independente do lugar onde eu estou.
essa questão da colimetologia, ela é muito séria. Então, e eu vejo que essa facilidade que eu tenho para fazer esse rapport, ela é uma conquista. Tem dentro da minha trajetória, né, dentro da holobiografia, algum trabalho que eu já fiz nesse sentido, que me faz ter hoje essa confiança das pessoas, ou dos meus assistidos, no meu caso, para que esse trabalho aconteça. Então, eu vejo que essa questão da identidade interassistencial, ela é muito importante. Por isso que eu digo que esse curso em si que eu fiz foi muito importante para mim. Por quê? Porque você define aquele perfil, você vê que você tem trafor para poder fazer aquilo, e onde você pode, então, otimizar o processo do trabalho de assistência. Eu penso assim, onde você pode doar mais. Né? Porque é fácil você ficar em subnível. Ah, não, vou assumir determinada assistência, porque isso aqui eu já sei fazer, para mim é tranquilo. E às vezes, eu já me peguei nisso algumas vezes, de eu estar fazendo tarefas que aquilo era tão cômodo para mim, mas era tão fácil, porque aquilo para mim eu já fazia com os pés nas costas. Mas eu estava num processo de comodismo. E você assumir um trabalho onde você vai ter que estudar mais, vai ter que se empenhar mais, vai ter que fazer mais autopesquisa, para você se disponibilizar de maneira mais lúcida para o trabalho que você está fazendo, é um desafio, eu penso que todos os dias. Né? Então, esse autoaperfeiçoamento, eu penso que ele tem que ser todos os dias, senão a gente fica estacionado. E aí a gente desperdiça a oportunidade da vida intrafísica. Quando você vê, hoje eu estou com 45 anos. Ok, e o que eu já fiz até agora? Quanto tempo eu tenho? Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que eu tenho que otimizar para que eu consiga cumprir a ProEx. Senão eu não vou conseguir fazer. Né? Você comentou da identidade interassistencial, né? Foi trabalhada nesse curso. Esse curso hoje está pela Apex, né? Tem que ver quando é que vai lançar, porque envolve várias instituições e realmente é muito interessante. Mas o objetivo... tem um artigo meu, para quem tiver interesse, que é justamente sobre isso que foi abordado no curso. O título é Identidade Interassistencial. Está na revista Consciência, a pessoa entrou no site, até no site do CAEC, depois no site da revista Consciência, consegue baixar o artigo gratuitamente. Lá é colocado todos os elementos que podem ajudar dentro disso que a Gisele está trazendo, para a pessoa definir a identidade interassistencial dela. E a gente também trabalha isso num curso dentro da Apex, que é o Identificação das Diretrizes da ProEx. Esse curso, na verdade, foi um módulo dentro desse outro curso que a Gisele se referiu, que é a especialidade, né? A definição da especialidade. Eu voluntario hoje tanto na Ciclosapiens quanto no CAEC. No CAEC eu voluntario dentro do setor de voluntários. Todo mundo que chega, a gente vai fazer diretrizes da ProEx. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa chega e fala assim, mas eu quero ajudar no trabalho do CAEC. Tá, mas qual é que tipo de especialidade você está trabalhando atualmente? Então, aí a pessoa, não sei bem. Mas então, mas como é que você sabe que é realmente no CAEC que você quer voluntariar? Não, é porque é uma instituição que está fazendo assistência. Fala, gente, a gente tem 23 instituições. É muito importante que a pessoa tenha isso claro. Porque se ela... Não é? Alinhamento. Sim, porque se isso está claro para a pessoa, ela vai ajudar muito mais. Se a intenção dela é realmente, de fato, fazer um bom trabalho, e lembrando daquela questão de assistência e autoassistência, ela tem que estar alinhada com aquilo que é prioritário. Isso é bem convergente com o que a gente até orienta no próprio Serviço de Apoio Assistencial, no CAPEX. Muita gente chega lá, onde voluntariar, né? Essa já chega com a dúvida. E o que a gente vê é o seguinte, olha, é muito importante, quer dizer, como uma orientação, uma sugestão, né? A pessoa identificar mesmo qual é a sua linha de ProEx, ou seja, assumir uma identidade interassistencial. A partir do momento que isso fica mais claro, a pessoa tender a buscar o voluntariado naquela instituição que mais se aproxima com a sua identidade interassistencial. Então, ela vai estar muito mais otimizada. É melhor para a própria instituição, não é, que a pessoa esteja voluntariando num local que tenha maior proximidade ou total alinhamento com a identidade interassistencial dela. E só para complementar, Gisele, dentro disso que você está falando, para as pessoas entenderem, né, e ela bateu muito nessa tecla, a identidade interassistencial seria, a gente pode fazer uma analogia com a identidade profissional, né? O fulano é engenheiro, a outra é nutricionista, o outro é médico, aquele lá é farmacêutico e por aí vai.
Da mesma forma que existe, então, uma identidade profissional, né, existe uma identidade interassistencial, que é pelo que predomina, o padrão que predomina na assistência que a pessoa realiza. Então, a Gisele, por exemplo, destacou aí a questão dela de acolhimento. Né? A acolhimentologia tem a ver com o perfil, com a motivação e com a competência também nisso. Isso é muito interessante quando chega nesse nível de precisão. Porque as pessoas também falam, né, Gisele, muito assistência, assistência, assistência. E qualquer especialidade da Conscienciologia é assistência, e tem a especialidade de assistenciologia, mas a pessoa ela tem que entrar no que a gente chama de fazer, vamos dizer assim, entrar mais com maior precisão, é o ajuste fino da PROEX. Então a pessoa sabe que a PROEX dela tem a ver, por exemplo, com a Conscienciologia, mas a Conscienciologia não é nem um mundo, é um universo. Então você tem que agora cada vez mais ter precisão. E aí entra justamente na identificação dessa identidade interassistencial, que é composta por 5 elementos. O sujeito da assistência, que é a própria pessoa, o público-alvo, proexológico, ela até comentou aqui, né? Então, qual é o grupo que você quer fazer mais assistência? Que você sente mais afinidade, motivação ou até mesmo responsabilidade? Tem pessoas que querem ajudar jovens drogados, tem outras que querem atuar com mulheres que foram violentadas, tem outros que querem atuar com órfãos, outros com animais, outros com refugiados. Então, qual é o seu público-alvo? Aquilo que você se sente um maior compromisso e também uma maior motivação, maior responsabilidade. Pode ser com os réus, pode ser intermissivista e por aí vai. Então, esse é o segundo. O terceiro elemento é o problema evolutivo. Qual é o problema, o conjunto de problemas que a pessoa quer dar uma contribuição? Ela quer ajudar o mundo a melhorar nesse sentido. Tem pessoas que querem combater a pobreza, o outro desemprego, o outro assédio, o outro ignorância multidimensional. Por exemplo, a gente na Apex, a questão de desvio de PROEX, não identificação da PROEX, na ignorância proexológica, e por aí vai, na consciencioterapia para a patologia. Então, quais são os problemas do mundo que você quer ajudar a resolver? O quarto elemento, dentro dos 5, é a solução interassistencial. Quer dizer, qual é a solução que você quer dar, ou a forma de atuar para resolver aquele problema evolutivo em relação àquele público-alvo? Então, tem pessoas que querem fazer campanhas para conseguir fundos para ONGs. O outro quer montar uma escolinha de futebol dentro da favela. O outro quer montar uma escola de informática em tal lugar. O outro entra no Arquitetos Sem Fronteiras. O outro vai para o Médicos Sem Fronteiras. Ou seja, de que maneira você quer atuar? Aí tem livro, tem artigo, tem verbete. Isso são soluções interassistenciais. Nós temos na Apex lá, CAPEX, é um serviço de apoio, é um tipo de solução interassistencial. Então a pessoa tem que ter clareza qual é o tipo de solução que ela quer atuar. Porque às vezes para o mesmo problema você tem várias pessoas de maneira complementar, mas cada um com uma linha. Esse exemplo que a Gisele trouxe do curso, que era para ajudar as pessoas a definirem as suas especialidades, tinha uma atuação com a consciencioterapia, com a proexologia, com aí no caso do parasociograma, que era a Cristiane Ferraro, que atuava nisso daí, não é? Então, a conscienciometria, cada um com especialistas, todos para atingir o mesmo objetivo, que era ajudar as pessoas a identificar as suas especialidades. E o quinto elemento da identidade interassistencial é justamente a síntese, que é a especialidade. Então, é a pessoa definir qual é a sua especialidade. Você quer ser sinônimo de quê? Então, a pessoa vai olhar para as pessoas vão olhar para aquela pessoa e vão associar com alguma coisa, vão lembrar de alguma especialidade. Se eu falo aqui Nário Takimoto, muita gente automaticamente vai lembrar de consciencioterapia. Se falar o Moacir Gonçalves, vai lembrar das dinâmicas, o parapsiquismo e assistência dentro dessa linha. Se falar no meu nome, lembra de serenismo, né? Então, é uma coisa imediata. Não, proexologia. E por aí vai. Então, você tem que assumir a identidade interassistencial. Tudo
melhora, amplifica do ponto de vista da assistência quando a pessoa tem essa identidade definida, né? Eu vejo assim, Paula, às vezes uma coisa que o Lotte falou ali, não significa necessariamente que quando você vai definir a sua especialidade e tudo, que você vai acertar 100%. Então, não, é isso daqui, é esse o trabalho dessa ProEx, e você vai ter toda a clareza do mundo. Naquele momento, aquilo, para você, é o prioritário. Trabalhar com aquela especialidade ou estar dentro daquela IC, naquele momento, é a prioridade. Mas não significa que vai ser para o resto da vida. Então, eu trabalhei 18 anos no IPC. 18 anos. Aprendi demais, tenho uma gratidão enorme pelo IPC, por todas as coisas. Esse moço aqui, talvez hoje não estivesse aqui se não fosse esse moço aqui, porque ele era da IDL, na época que ele estava na sede mundial no Rio. Eu era coordenadora, na época era a unidade de Campo Grande, e eu fui para poder fazer um ECP2, congressamento de final de ano. E aí teve a oportunidade, convite para ir trabalhar na IDL, na editora. Como eu tinha muita facilidade para trabalhar com isso, já gostava muito de revisão, tinha muita facilidade para isso, é a coisa da oportunidade, você olhar a oportunidade. O convite veio, eu fiquei totalmente insegura, eu falei, como assim? Vou ter que pedir demissão do meu trabalho, abrir, vou ter que vir para cá, mas e se não der certo? Você fica cheio de dúvidas. Mas a questão da disponibilidade, eu falei, puxa, eu tenho esse Strafor, eu posso ajudar nesse trabalho, eu acho que eu tenho competência para ajudar nesse trabalho. E eu já sentia que estava pouco já o trabalho da unidade. Então aquilo me motivou e eu me disponibilizei. E quantas coisas eu encontrei? Eu encontrei meu duplista na IDL, na antiga IDL. E a gente está até hoje junto. Então, assim, as oportunidades, elas aparecem, e se você está disponível para fazer assistência, naquele momento, as coisas, tem as confluências, né? As coisas, elas caminham. Então, hoje eu não estou mais no IPC, mas quanta coisa boa o IPC me trouxe, o rastro foi positivo do trabalho que foi feito, que eu pude fazer lá, e para mim também, enquanto crescimento pessoal. E eu acho que a gente não tem que ter medo de errar. Então, você definiu, aquele trabalho naquele momento, não significa que vai ser para o resto da vida. E é por isso que a gente está aprendendo, está aperfeiçoando, e a gente vai assumindo outras coisas, né? Mas você falou uma coisa interessante que eu acho que eu nunca tinha pensado. Será que, então, o público-alvo muda ao longo de uma vida? Como é que ele muda? Tem a ver com a nossa mudança intraconsciencial, que a gente chega num outro patamar? Você vai assumindo, de fato, a sua tarefa. Vamos pensar assim, a criança que está lá no ensino primário. Aí a criança está lá no ensino fundamental. E tem determinados colegas que chegam, o grupo de afinidade dela, são aquelas crianças de 10, 12 anos. Depois ela entra para a faculdade. O público de afinidade muda. Aí ela sai da faculdade, ela vai para a pós-graduação. É a mesma coisa com a gente. Eu penso assim, a gente vai ampliando o nosso trabalho e os assistidos, o grupo de assistidos também vai ampliando. E a gente pensa assim, agora já entendi, já sei, essa tarefa aqui já faço com mais facilidade. Aí vem uma outra mais difícil para você fazer. Você fala assim, nossa, mas será que eu vou dar conta de fazer isso? Você vai lá, encara, assume a tarefa e dá conta. Aí você fala, não, agora já aprendi. Aí vem um grupo mais difícil ou uma tarefa mais difícil. É o processo evolutivo. Então, quando a gente se disponibiliza, é natural que isso ocorra, né? E quantas vidas a gente teve, quantos credores a gente tem. Então, as tarefas vão vindo, né, no momento em que a gente se disponibiliza para poder fazer a tarefa. Às vezes, os próprios amparadores extrafísicos, eles ficam esperando a gente se decidir. E aí, como é? Vamos lá ou não? Entendeu? Depende da gente, da nossa decisão. E aí a tarefa acontece. Então, quanto a gente mais a gente aprende, mais a gente qualifica o trabalho, mais difícil ou mais complexo fica o nível de assistência que a gente vai fazer. E por isso que a gente coloca lá na exemplologia isso, que no começo você tem uma disponibilidade, mesmo que ela seja autolúcida, mas em que você ainda está arrumando ou está trabalhando com o grupo Karma. Mas vai chegar um momento, vamos colocar lá o exemplo do professor Valdo, em que você extrapola tudo isso. E o seu trabalho passa a ser mais policármico. A gente vê isso mesmo dentro da nossa própria TENEPS, com a evolução da TENEPS.
Eu faço TENEPS já há 16 anos, então a gente vê esse movimento, né? E como que as coisas vão, como que o trabalho vai ampliando. E o professor Valdo, ele sempre falava, no início, não adianta vocês acharem que vocês vão fazer grande assistência, não é assim. O trabalho ele vai ser muito grupo cárnico, vai aparando as arestas, né? Vai consertando as coisas mais básicas, e aí com o tempo vão começar a chegar trabalhos mais complexos para a gente fazer, e quem sabe a gente chegar lá no MOFIEX, né? Eu penso que é assim. Ok. Professora, para a patologia, sexta linha, a condição de pronto-socorro multidimensional, podia comentar? Ah, sim. Na verdade, isso aqui é uma, digamos, uma intenção particular, mas eu penso que é o nível máximo da assistência que a gente pode fazer. Quando eu pensei em disponibilidade 24 horas, eu penso que é você ter gabarito suficiente para você conseguir atender as demandas interassistenciais que aparecem para você, independente do momento. Eu penso que a partir do momento que você se disponibiliza para assistência, você alinha o seu trabalho com o momento evolutivo, com o amparador de função que está atuando junto com você, e a assistência chega. Não me lembro exatamente em que local que eu coloquei aqui, mas que eu falo assim, que a pessoa que se disponibiliza para assistência, ela vai estar no momento certo, na hora exata. Então, às vezes programada e às vezes não programada, porque os amparadores eles vão olhar assim, existe uma demanda de assistência para ser feita. Se você está disponível, às vezes você não é a pessoa mais capacitada para fazer aquela tarefa, não, para fazer aquela assistência, mas você, naquele momento, é a pessoa que está disponível. Então, se você está disponível para o trabalho, a tarefa vai vir. É aquela ideia de que é seu, vem para você, né? E, é claro, dentro da questão da interassistenciologia, é uma meta, é onde eu quero chegar. Eu quero poder estar disponível o tempo todo para poder fazer assistência. Porque quanto mais você se gabarita, mais o trabalho acontece, e isso vai acontecer o tempo todo. A gente teve o exemplo do professor Valdo aqui, a gente que conviveu, né, mais perto com ele, a gente via isso o tempo inteiro. O professor Valdo ele não falava um A. E assim, sem ter, do nada, era qualquer palavra que ele falava, qualquer gesto que ele fazia, o padrão energético dele, tudo era assistencial. Mas isso foi uma conquista gradual. Então, eu penso que a gente também vai passar por isso. Mas a gente pode pensar assim, então, hoje, nesse momento evolutivo atual, eu não consigo estar disponível 24 horas. Vai ter um momento que eu vou estar preocupado com determinada coisa, que eu vou estar priorizando alguma coisa mais egocêntrica e tudo. Mas a gente vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer isso. Mas dentro do espaço mental que eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje? Qual o nível de disponibilidade que eu tenho hoje? O que está ao meu alcance hoje? Né? Então, vamos pensar, 24 horas é muita coisa, mas 1 hora por dia eu tenho para fazer TENEPS, por exemplo? Né? Então, essa autorresolução tenepsística que eu até coloquei aqui na fatologia, eu já posso assumir esse trabalho hoje, eu consigo dar conta de fazer assistência 1 hora por dia para o resto da minha vida, para subir um trabalho da TENEPS, por exemplo? Então, a gente vai vendo a nossa medida. Né, até onde eu dou conta de fazer, para que a gente consiga, aos poucos, ir ampliando o nosso trabalho e a nossa atuação. E não só considerando a dimensão intrafísica, é impossível você considerar só a dimensão intrafísica, porque nós estamos interagindo multidimensionalmente o tempo todo. Né? Então, não tem como desconsiderar isso daí. Sim. Agora a questão de Goiânia. Professora Gisele, para a patologia, página 11, quinta linha. De baixo para cima. Poderia relatar sobre a holobiografia pessoal? Realmente, quando se conhece integralmente sua biografia consciencial, a tarefa de assistente passa a ser mais proativa. Eu concordo com o que ele está falando. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a holobiografia, até trouxe um exemplo, uma casuística pessoal aqui. E é claro que a gente não vai ter noção completa. Pode ser que algumas pessoas tenham, no meu caso ainda não, ainda falta muito, para você conhecer, de fato, todos os trafores que você tem, todos os recursos que você já aprendeu em outras vidas. Mas eu vejo assim, a gente pode olhar para nós, nesse momento agora, ver as conquistas que eu já consegui nessa vida intrafísica e traçar metas. Então, se tem algumas dificuldades que eu ainda tenho para qualificar minha assistência, vamos fazer. Mas como é que eu vou fazer isso? Qual é o método que eu vou usar
para poder alcançar essas metas. Isso é muito importante. E não ter ansiedade. Eu tive uma projeção uma vez no curso intermissivo, é a única lembrança que eu tenho do curso intermissivo, e o grupo de pessoas que estavam lá, estava eu, várias pessoas, tinha um preceptor também nesse trabalho, e nós estávamos no laboratório de Proex grupal, esse era o nome do local onde nós estávamos. E eu lembro assim, que quando eu tive a projeção em que eu rememorava tudo aquilo, eu estava era uma atividade de campo que estava tendo, e o tema era curso intermissivo mesmo. E eu lembro que eu me via naquela condição, estudando, projetando, aquele grupo de pessoas que estava ali comigo, cada um ia vir no seu tempo, não era um grupo que ia vir todo ao mesmo tempo, mas estava todo mundo consciente, todo mundo muito tranquilo com as coisas que iam fazer, cada um tinha na mão um livro do tamanho do Projeciologia, que era a tarefa de cada um, e eu lembro que eu olhava aquilo e eu falava assim, mas como é que pode? Se eu estou aqui, aí eu colocava o foco na vida intrafísica, eu falava assim, mas se eu estou aqui, nossa, tem tanta coisa, e um nível de ansiedade, assim, da gente, mas será que eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer nessa vida? Será que eu vou conseguir cumprir a ProEx? E aí, quando você se coloca num local como aquele, vendo a paraprocedência, você vê, gente, quanto desperdício, né, que a gente tem aqui de se preocupar com coisas tão pequenas e tem um trabalho tão maior para fazer. E um nível de serenidade, eu acho que a coisa mais importante que eu vi naquilo lá era o nível de serenidade e de autoconfiança na competência das tarefas para realizar. Então, a gente não tem que ter ansiedade, a gente tem que ficar tranquilo. E mesmo que a gente não relembre todas as coisas, não tenha a noção muito clara do nosso passado, nós podemos ter noção clara do que nós somos hoje, aqui, agora, nesse momento. Né? Quem é a Gisele? Quem é a Paula? Por quê? Porque se a gente tiver essa noção de onde eu estou agora, nesse momento, é o ponto de partida para ver o que eu preciso fazer. Quais são os trafais? Quais são os trafares? Quais são os trafores? O que eu posso fazer com tudo isso? E aí, sim, aos poucos, você afunilando, né, ou aprofundando nesse processo de autopesquisa, claro, colocando a intenção naquilo que você quer fazer, no seu projeto de vida, você começa, aos poucos, pelo menos eu vejo pelo meu caso, que isso aconteceu, você começa a ter mais lucidez e a rememorar fatos, também do passado, que são importantes para ajudar você a entender aquele contexto atual. E você planejar o futuro, você traçar o futuro de uma maneira mais... com mais retilínea, mais clara, com mais discernimento, com menos emocionalismo. E a gente vai, aos poucos, né, ajudando a burilar esse processo assistencial que a gente está fazendo. Efeitologia, página 12, primeira linha, gostaria que comentasse o efeito da disposição às retrocognições sadias para acertos grupocárnicos. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eu até contei uma retrocognição que eu tive aqui no início, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu tive algumas retros, não posso dizer várias retros, mas foram algumas retros. Todas elas foram em momentos bem significativos, bem importantes dessa vida intrafísica. Algumas eu já tinha... antes eu tinha, como se fosse uma coxa de retalhos, eu lembrava de algumas coisas, aquilo vinha com muita constância em sonhos, e eu não entendia muito bem o que era, até o momento em ter, de fato, a retro concreta, com lucidez, experiência em que eu fui tirada do corpo de maneira lúcida, então de projeção de consciência contínua, eu tive toda a retro, vi tudo na dimensão extrafísica, voltei novamente para o corpo totalmente lúcida, com tudo na cabeça, reconheci pessoas que não se conheceram nessa vida intrafísica, então, por exemplo, teve uma das retros, eu encontrei um menino que eu estudei com ele no ensino fundamental, era nosso colega também daquele período lá, um outro que eu encontrei no ensino médio, e um grupo que estava, então, na época que eu tive a retro, na primeira faculdade que eu fiz, que foi de artes plásticas.
algumas pessoas da universidade. Essas pessoas, nessa vida intrafísica, elas não se conheceram, porque elas fizeram parte de etapas diferentes dessa vida intrafísica, mas todas elas estavam lá no mesmo grupo. Era um grupo de artes, a gente apresentava em teatro de arena, um tempo muito remoto. E eu entendi tudo aquilo dentro da situação que eu estava na faculdade. Faltava um período para eu me formar, estava fazendo artes plásticas. E aí, quando eu vi tudo aquilo, que eu entendi o contexto que eu estava, que eu já estava lá desde a Idade Média, trabalhando com coisa de arte, minha vontade era não terminar a faculdade. Que eu falei assim, nossa, agora eu entendi tudo isso aqui, eu estou reproduzindo, eu estava no processo de mimese. Aí eu falei, não, mas eu já estou até aqui, vou até o final. E eu tinha sempre, desde a adolescência, a vontade de fazer psicologia, porque tinha essa vontade de trabalhar com doente, que eu gostava demais. E essa motivação íntima, eu falava, não, na primeira oportunidade que tiver, eu vou fazer, então, a faculdade de psicologia para poder fazer isso. Eu entendi todo aquele contexto e eu vi que era uma grande furada eu entrar de novo no processo da arte. E todas essas pessoas que eu encontrei nessa vida intrafísica, eu tive assim, uma relação muito boa com todas elas. Com todas elas. E, então, assim, em diferentes momentos dessa vida intrafísica, eu tive a oportunidade, mesmo sem lembrar da retro, que quando eu lembrei a retro, eu já estava na faculdade, eu tive oportunidade de fazer recomposição com essas pessoas, de ajudar essas pessoas, e isso foi uma coisa muito boa, assim. E foi muito bom também eu ter lembrado que eu consegui acertar com essas pessoas, as coisas que eu me propus, não sei, a fazer com elas. Mas isso me ajudou. Então, eu parei de pensar assim, não quero ter retro, porque antes eu pensava, não quero ter retro, porque se eu estou na melhor condição hoje, como é que não era no passado, né? Então, eu parei com isso, eu falei, não, deixa. Se eu tiver a oportunidade de ter uma retrocognição, isso vai ser para o aprendizado. E todas as memórias que eu tive foram para me ajudar em alguma coisa. Em todas elas. Algumas, assim, bem vexaminosas, assim, quase tipo tapa na cara mesmo. Nossa, preciso melhorar isso aqui. Estou reproduzindo isso aqui. Caramba, quanto tempo já passou e ainda estou com isso. Todas elas foram para aprendizado. Isso nos dá oportunidades de você estar com essas pessoas, de novo, pessoas que fizeram parte do seu passado, estar com elas de maneira lúcida, claro, sem falar isso para elas. Algumas eu tive a oportunidade de falar, pelo momento evolutivo que aconteceu, processo de reconciliação muito, muito sérios que eu tive, uma delas no meu passado de judia, eu tive a oportunidade de reencontrar minha mãe judia e meu pai, duas pessoas que também não se conhecem nessa vida intrafísica. E eu vejo assim, se você tem a lucidez de alguma coisa que você experimentou no passado e aquilo traz alguma marca, seja ela positiva ou negativa, e você está de novo com essas pessoas, eu acho que é uma grande oportunidade de você fazer assistência. E se você está disponível para isso, as coisas vão acontecer, você vai estar afinizado com o trabalho que você tem que fazer e o que é seu vem para você. Então, a assistência vai vir. Isso é muito bom. No meu caso, eu vejo assim que foram todas grandes oportunidades, ou de autoassistência, mas principalmente de heteroassistência. Agora, uma questão do Rio de Janeiro. Professora Gisele, Fatologia, página 11, terceira linha. O aproveitamento máximo das ferramentas assistenciais. Poderia exemplificar? Assim, a gente falou um pouquinho aqui no início sobre o trabalho da psicologia. Eu sou psicóloga, então a gente tem muitas ferramentas assistenciais para a gente trabalhar. Eu vejo que, se você quer ser um assistente profissional, você tem, de fato, utilizar de ferramentas assistenciais. A gente tem na página lá da tecnologia, de várias técnicas que a gente coloca aqui. Então, por exemplo, as técnicas de acolhimento, técnicas de assim, diz assim. Então, não dá para você fazer assistência, por exemplo, para uma pessoa que está com uma dificuldade grande, e você vai lá, faz um trabalho energético com a pessoa, ajuda, e você sai dali sem fazer uma diz assim para poder atender uma outra, porque você pode estar contaminado. Então, é muito importante a gente ter essa autopreservação para a heteropreservação. Utilizar de técnicas é fundamental.
Não tem como. Se você vai, aos poucos, se gabaritando, se capacitando para fazer uma assistência mais qualificada, não tem como desassociar isso de uma técnica assistencial. A psicologia tem muitas técnicas, dentro da Conscienciologia tem muitas técnicas. A técnica da tábula rasa, que eu também citei aqui em tecnologia, me ajuda muito, porque se você vai lidar, eu sempre lidei com pacientes muito complexos, em processos afetivos muito conturbados, e uma das coisas que sempre me ajudou foi a técnica da tábula rasa, porque quando você faz isso, você deixa de fazer qualquer tipo de pré-julgamento, de ter apriorismo em relação àquela pessoa que você está assistindo ali. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Não tem como a gente desassociar assistência sem técnica. Perfeito. Agora uma questão de Taubaté, em São Paulo. Professora Gisele, aos meus 12 anos, meu pai, por motivo banal, me golpeou com um cabo de vassoura na cabeça e acabou provocando afundamento craniano. Desmaiei na hora e, por minha surpresa, eu me vi de pé e meu corpo físico caído no chão como se fosse um macacão. Pensei, nossa, meu corpo. Abaixei, vesti de novo meu corpo e voltei ao normal. E percebi que meu pai presenciou isso. A ponto dele, a partir daquilo, vivia afastado de mim, não me tocou mais. A pergunta é, ele pode ter sido um assediador meu? Aquilo foi assistência para ele? Pois eu jamais tive raiva do fato ocorrido e ainda me lembro dele com muita gratidão. Pode ser, eu penso que pode ser as duas coisas. Pode ser também que ele tivesse afinizado com alguma consciência também, é só uma hipótese. Mas não necessariamente que esse tipo de situação, eu atendi muitas vítimas de violência no trabalho que eu fazia durante 5 anos no hospital, muitas vítimas, e uma das coisas que a gente via muito é que muitas vezes uma agressão, ela vem de um agressor totalmente fora de si. Então, não necessariamente a gente pode dizer, poxa, você tem alguma coisa muito séria do passado para ter acontecido aquilo naquele momento, ou para a pessoa ter sido agredida naquele momento, ou se aquela pessoa, de fato, tem alguma dívida do passado, porque senão a gente começa a achar assim, não, está tudo certo, ele me bateu, está tudo certo, é isso mesmo. E não é assim. Então, os contextos são totalmente diferenciados, tem que olhar cada caso, você tem que analisar cada condição, mas eu acho que a coisa mais importante do que você colocou aí é a questão de você não ter guardado mágoa, porque não é uma coisa muito comum. Pelo menos dentro do meu trabalho, sempre tinha muito processo de mágoa, de rancor em relação aos agressores, muita relação, até processos de culpa, então a pessoa achava que ela era a culpada dela ter sido agredida. Isso a gente via muito também. Mas a pessoa sobrepairar, ficar bem com a situação, eu acho que isso é o mais importante. Agora, que bom que, né, nesse caso, o pai teve a oportunidade de entender a situação, ou de ver que aquilo não foi uma coisa muito positiva e ter tido algum aprendizado com isso. Eu acho que isso é positivo para os dois. Microfone, por favor. Vai, deixa para cima isso. Eu entendi que ela falou que ela se recuperou imediatamente do acidente. Quer dizer, o ponto focal é esse. Não é exatamente a agressão, não é? Quer dizer, ela não se recuperou do acidente. Ela acordou, ela se viu fora do corpo, obviamente. Sim. Ali teve, né, uma projeção forçada, e aí ela retornou e na hora ela despertou. Uhum. Causando impacto no pai. Aqui não fica muito claro, mas deu a entender que o pai viu ela fora do corpo. Isso mexeu com ele. Entendeu? E aí fez com que ele não tivesse mais atitudes violentas com a pessoa. Justamente. Pelo menos eu entendi que ele se chocou pelo fato dela ter se recuperado desta maneira. Não, assim. Não necessariamente. O que pareceu foi que ele viu ela fora do corpo. Daí a pergunta, será que isso foi para ser uma assistência para ela? É claro que talvez a projeção, né, e ele visualizar pode ter sido, não o fato dele... Da violência em si. Claro. Tá? Foi nesse sentido, mas não dá para ter total certeza.
Não tinha se Duas coisas boas no caso da pessoa aí, porque uma é a pessoa ter lidado muito bem com isso e outra de ter tido a oportunidade de ver que não era só o corpo físico, né? Então, é isso que eu senti que não tinha ficado claro, quer dizer. Tá? Possivelmente o pai teve a clarividência de ver ela fora do corpo. Queria fazer uma pergunta aqui na página 12, em numerologia, você coloca uma série de autodisponibilidades assistenciais, não é? E eu queria que você falasse um pouco desse crescendo, desses tipos, assim, por exemplo, assistencial, a autodisponibilidade assistencial afetiva, pacífica, proexológica. Como é que é isso? São tipos de assistência, são tipos de manifestação nossa dentro da assistência? Como é que você poderia expandir isso? Eu vejo que são várias, mas todas elas são complementares. Então, por exemplo, se você vai fazer uma mediação de um conflito, se você não tiver essa autodisponibilidade assistencial pacífica, você não vai conseguir fazer isso. Porque a gente vê até dentro do atendimento básico da psicologia, se você tem algum comprometimento com alguma das pessoas que você está assistindo, é melhor você se abster e você passar o caso para outra pessoa. Então, a questão da pacificação, de autopacificação, para você fazer uma mediação de um grupo, de um conflito, a pessoa tem que estar muito bem tranquila, ela tem que ter essa questão, né, íntima muito bem resolvida. A questão afetiva eu vejo também como ponto principal. Por exemplo, eu vou pegar dentro da minha área de trabalho, que é a acolhimentologia. Como é que você vai conseguir fazer acolhimento para uma pessoa se você não consegue ter um processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender o que está acontecendo com o outro? Fica muito difícil você fazer um acolhimento a um nível de interconfiança para que você consiga fazer aquela assistência. A pessoa que ela está mais destrambelhada, se é que a gente pode dizer assim, afetivamente, ela nem sempre tem um resultado positivo. Vamos pegar um exemplo assim. A pessoa tem alguém que acabou de dessomar e a pessoa está lá, está chorando, está triste com a situação, que é perfeitamente natural. Aí chega uma outra pessoa que se candidata a fazer aquela assistência e vai ajudar, então, aquela pessoa que sofreu a perda. Aí ela começa a chorar junto com ela. Então, como é que é isso, né? Como é que uma pessoa que não consegue dar conta nem da própria questão emocional vai conseguir assistir o outro? É muito difícil. Então, a gente tem uma técnica dentro da psicologia, que é o distanciamento crítico, que eu vejo que ela dá para ser aplicada em outros contextos também. Esse distanciamento crítico, ele se difere um pouquinho da empatia genuína. A empatia genuína, ela considera que você vai ter empatia com o outro, mas que você também pode sofrer junto com o outro. No distanciamento crítico, não. O distanciamento crítico é você se colocar no lugar do outro, você entender todo o processo do outro, mas você não sofrer com o outro. Então, você consegue manter um nível de distanciamento que não é um distanciamento afetivo, mas não é um distanciamento patológico, de você entrar dentro do sintoma da pessoa, do emocionalismo da pessoa a nível de perder o discernimento e não conseguir fazer assistência para a pessoa. Então, digamos que é uma autopreservação, onde você leva o trabalho para o mental soma. Você não vai entrar dentro do psicossoma e se perder da assistência que você está querendo fazer. A condução da assistência, ela exige que você tenha esse nível, né, de disponibilidade para você conseguir fazer um bom acolhimento. Proexológico, porque não tem como. Se você está dentro do seu trabalho da Proex, você tem que ter disponibilidade para poder fazer as tarefas que você veio fazer. Não adianta você ficar como borboleta. Vamos pensar aqui no trabalho da conscienciologia. Cada hora você está numa IC. Uma hora você está numa, outra hora você está na outra, você está na outra, você está na outra. Né? Como vai o vento, você vai também. E você vai só pela coisa que te motiva. E não é isso. Quando você assume o trabalho, você vai assumir as coisas boas que aquele trabalho tem, mas também as coisas difíceis que aquele trabalho tem. Os contrafluxos que o trabalho tem. Então, quando você está consciente do trabalho que você está fazendo dentro da sua Proex naquele momento, você vai abarcar tudo que vem, os maremotos, os terremotos e as coisas boas que aquele trabalho traz também, porque tudo vai trazer aprendizado, não só as coisas boas, né? E essa motivação para poder fazer assistência, para ter essa disponibilidade, eu coloco a última aqui, autodisponibilidade assistencial permanente, porque eu penso que é isso. A gente tem que estar disponível permanentemente. Então, não é assim, não, agora eu quero fazer. Não, mas agora eu não quero, não.
Então, assim, a Paula está aqui com a gente hoje, é minha colega lá da Enciclosapis. Hoje eu estou aqui disponível para poder ajudar no trabalho. Mas terça-feira que vem eu não quero, não. Então, vamos arrumar outro monitor para poder estar aqui no trabalho. Não dá para ser assim. Porque quando a gente assume um compromisso, esse compromisso não é só com a equipe que está aqui. É um compromisso com a equipe multidimensional também. Então, tudo fica alinhado. Tudo tem uma convergência. E a gente tem que ter comprometimento com isso. Então, quando a gente se disponibiliza, eu penso assim, a gente vai se disponibilizar para uma tarefa assistencial, você tem que ter bem claro, né, a tarefa que você vai assumir. Então, bote no papel, escreva tudo no papel, né? Coloque os prós e os contras. É isso mesmo que eu quero fazer? Nesse momento está correto? Eu tenho condições, eu tenho capacidade para fazer esse trabalho? Eu vou ter tempo disponível para esse trabalho? Porque, além de tempo, tem que ter a disponibilidade assistencial, a prontidão assistencial. Porque senão a gente também pode usar, não, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, não. Mas será mesmo que você não tem? Então, a gente fala assim, disponibilidade de tempo é uma coisa, prontidão assistencial é outra coisa. Ou disponibilidade de tempo é uma coisa e autodisponibilidade assistencial é outra. Porque se você se disponibiliza, você vai arranjar tempo para você fazer aquilo. Se aquilo é prioridade, vai ter que ter um tempo para poder fazer aquilo. Né? E aí você vai, então, delineando aquilo que é mais importante de você fazer. Nesse momento agora, eu não consigo me disponibilizar para poder fazer determinada tarefa, mas eu consigo para outra. E aí você vai, então, traçando um projeto dentro do trabalho assistencial que você quer fazer. Né? Vamos lá. Gisele, na página 11, para fatologia, você falou sobre a condição do ponto-socorro multidimensional. Você pensa lá de um ponto de socorro de emergência, ou esse é talvez também em grupo. Eu penso, são duas situações que eu penso. Nós temos um caso de emergência, nós precisamos de um especialista. Essa é que eu penso, é uma possibilidade. Outra pode ser, se nós temos uma proexis grupal, e falta uma pessoa por ajuda ou fazer uma assistência em grupo, esse é também um socorro para você ou essa é uma outra coisa? Exatamente. A gente falou um pouquinho sobre isso também, quando a gente falou sobre assistência 24 horas. Eu penso que tem a ver com isso que você está falando, e não só na questão de assumir papéis, ou de você assumir a assistência que você está fazendo, mas pensando lá, dentro do maxi mecanismo, né? Nós somos um assistente, mas, por exemplo, vou usar aqui a Enciclosapis, que é a IC que eu estou voluntariando. Não adianta eu achar que a Gisele vai entrar lá e vai fazer todo o trabalho de revisão, no setor que eu estou atuando. Não dá. Então, eu preciso de uma equipe. Quando você fala aí de trabalho grupal, eu preciso de uma equipe para poder fazer o trabalho. Então, eu vou precisar da Paula, vou precisar da Dulce, eu vou precisar da Rosa, eu vou precisar de toda a equipe, intrafísica e extrafísica. Quando a gente fala em pronto-socorro multidimensional, você pensar que uma emergência ou uma urgência, ela não tem data programada para poder acontecer. Entende? Ela pode acontecer a qualquer momento. E ela vai contar, por exemplo, um trabalho de desassédio que precisa ser feito. E vão precisar de especialistas para poder fazer aquele desassédio. Mas, às vezes, aquele especialista, que seria o mais adequado, ou mais competente para fazer a tarefa, ele não está disponível naquele momento. Mas você tem 2 ou 3 que estão disponíveis. Então, os amparadores vão contar com quem? Com aqueles 2 ou 3 para poder fazer o trabalho. Eu acho que... Quando eu vim pela primeira vez aqui no CAEC, eu não conhecia o CAEC, a gente veio no final de ano, no congressamento, faz muito tempo isso, foi logo no começo do CAEC. Eu cheguei aqui, eu pensei e falei assim, gente, que local é esse? Eu quero muito ajudar nesse trabalho. Quero muito. Aquilo assim, me encheu de energia. Eu não sabia quando, nem em que momento isso ia acontecer. Eu estava com o Hernani, mas eu tinha uma certeza absoluta. Dentro de mim, eu tinha uma certeza absoluta. Eu venho fazer o trabalho aqui. E eu pensava muito aqui como um pronto-socorro mesmo. Eu pensava, olha o trabalho que é feito aqui, o trabalho mental somático, o nível de trabalho que é feito aqui, o nível de assistência que é feito aqui através da TARES. Eu quero participar disso. Uma vez eu estava num IPC, e a gente estava
trabalho de campo, de técnicas projetivas, e você pensa assim, nós estamos numa instituição de ensino, né, de pesquisa e tudo. E eu tive uma projeção onde eu vi o trabalho do IPC dentro do hospital. E eu falava, mas que negócio é esse? A gente está numa escola, a gente está no hospital, mas que negócio é esse? Considerando assim, como se o trabalho do hospital, aquela ideia de planeta, né, escola-hospital, que o trabalho do hospital ele é um pouco mais árduo e tudo, o trabalho com a mental somática é diferenciado. E aí eu vi que as coisas estavam juntas e não adiantava eu achar que só vão chegar pessoas aqui para a gente fazer TARES. Não, tem momento que você vai fazer TACOM sim. Dependendo do tipo de assistência que vai chegar para você fazer, você tem que estar disponível para fazer assistência, mas tendo noção daquilo que o Lotte falou lá no começo, que é a questão do limite do assistido. Você tem que estar disponível, né, para esse socorro que você vai fazer, mas entendendo que nem sempre vai ser a assistência que você quer fazer, mas a assistência que precisa ser feita, respeitando a questão do limite do assistido. E eu acho que você está disponível multidimensionalmente para fazer o trabalho de assistência, você usar essa analogia mesmo do pronto-socorro. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro e eu vejo muito isso. Chegam as demandas mais diversas possíveis no momento mais inesperado possível. Por exemplo, eu já tive que atender 4 óbitos ao mesmo tempo. Mas como é que a gente faz isso? Eu falava, nossa, como é que eu vou fazer isso? Cada um no setor diferente. Aí, na hora, eu pensei, eu quero estar disponível para ajudar nisso? Quero. Então, como é que eu vou fazer? Eu fui lá, avisei a equipe da UTI. Aguardem aí, porque eu vou subir para poder fazer um acolhimento lá em cima. Chamei a família, leve a outra família para a minha sala, que era para a sala da psicologia, e pedi para que uma equipe ficasse, então, com aquela família, acolhendo aquela família, enquanto eu fazia intervenção no outro setor. Vi, então, quem eram os parceiros que podem nos ajudar. Quando a gente fala em trabalho de grupo, como você aí mesmo falou, a gente tem que pensar na equipe. Então, eu pensei na hora, quem é a equipe que pode me ajudar? E, às vezes, a equipe que vai te ajudar é a própria família. Então, tem uma pessoa que não está muito bem, naquela condição que está ali, exposta, você usa entre aspas, um outro familiar para ser seu parceiro naquela assistência, porque ele tem mais afinidade com a pessoa que está ali, tem um rapport maior com aquela pessoa que está ali, e você acaba orientando e trabalhando junto com os familiares para ajudar aquela pessoa que está mais complicada emocionalmente. E aí, enquanto isso, você trabalha com a outra equipe e tudo se engrena. Então, você consegue fazer as coisas. É claro, você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas trabalhando com a equipe, você consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, se você está disponível para fazer isso. Eu vejo que isso acontece o tempo todo. Então, a gente está aqui, nós estamos discutindo sobre esse tema, a gente tem os teletertulianos que estão em vários lugares, também podendo pensar sobre isso, pensar em assistência. Isso gera um sinergismo entre tudo isso que a gente está falando. A gente acaba aprendendo muito com as perguntas que chegam para a gente, porque faz a gente refletir sobre aquilo que a gente colocou aqui, ampliar um pouco mais o que a gente está pensando, e a gente cria uma atmosfera propícia a gente pensar sobre assistência e pensar em qualificação da assistência. E considerando isso mesmo, que não tem como desassociar a questão intrafísica da questão multidimensional e considerar sempre, nós somos mini peça, sim. Nós estamos trabalhando em conjunto com a equipe intrafísica e com a equipe extrafísica para que a gente faça o melhor trabalho possível. Eu só... Não vou adicionar muita coisa, mas quando o professor falou, ali me veio a ideia exata assim, da condição de pronto-socorro multidimensional, que vai estar sempre na condição de pronto-socorro multidimensional na especialidade. Está bem claro, veio bem claro isso para mim agora, e você já tinha falado até. Sim. É isso mesmo. A gente tem que ver assim, o que a gente pode doar, onde é a nossa contribuição maior. Por isso que a gente falou bastante hoje sobre a questão de autopesquisa. É muito importante que a gente faça autopesquisa. Onde eu posso atuar de maneira mais qualificada? Onde a minha assistência pode ser mais assertiva? Essa questão de especialidade ela é muito importante. Agora uma questão aqui de Foz do Iguaçu. Professora Gisele, Fatologia, página 10, quinta linha. Poderia comentar, de modo sintético, o capítulo Lição de Fraternidade do livro Projeções da Consciência? E se houve alguma vivência sua semelhante? Ai, muito obrigada por perguntar isso.
para fechar o trabalho de hoje, porque eu gosto demais de ler esse capítulo e assim eu não me canso de ler esse capítulo. Me marcou muito quando eu li pela primeira vez, pela identificação do trabalho assistencial que a gente pode ler ali dentro desse capítulo. Ele traz muita questão da compaixão, da intercompreensão, de assistência irrestrita a todos os seres. E eu penso assim que é onde nós queremos chegar. Então, o nível de intercompreensão, onde não existe intolerância, onde a gente consegue dar o melhor que a gente pode para ajudar e assistir as pessoas. Excelente. Gisele, muito bom. Esse tema realmente é de extrema relevância e você domina muito bem. Aqui a gente poderia ficar horas e horas, que realmente tem muito assunto e importante para todos nós, né? Tanto na condição de assistidos, mas sobretudo na condição de assistentes, que é o que você abordou. Então, mais uma vez, obrigado. Esperamos aí os próximos verbetes. E aí, eu sei que você agora está na produção contínua. Queria agradecer aqui também a equipe técnica que deu suporte aqui, o professor Christian, o professor Robson. Agradecer também aqui pela Enciclosapiens, a professora Paula, que está estreando hoje aqui pela Enciclosapiens. Agradecer aos tertulianos aqui presentes e aos teletertulianos também que participaram. E, obviamente, agradecer aos amparadores por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos, então, à nossa divulgação. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Maria Amaral com o curso Conscienciograma Sem Drama. Boa tarde a todos. A Conscius convida você, teletertuliano, moradores de Foz, do Brasil e de outros países, ao curso Conscienciograma Sem Drama online. Esse curso ajuda você na resposta do conscienciograma, que são 2.000 questões, juntamente com 4 professores da Conscius, e ele favorece o autoconhecimento através da autopesquisa, pela análise e preenchimento das 2.000 perguntas. Ele ocorre aos domingos, de 19 às 21 horas, a duração são de 6 meses, iniciou no dia 29 de novembro, e até o dia 6 de dezembro, que é a próxima aula, ele está livre. Você pode acessar pelo site da Conscius, www.conscius.org.br, e acessá-lo e fazer já a primeira folha de resposta do conscienciograma. O pré-requisito é um dos cursos básicos da Conscienciologia. Acesse através do site ou pelo telefone 45-2102-1406. Seja bem-vindo ao Conscienciograma Sem Drama. Para amanhã, teremos o verbete Teimosia, especialidade Errologia, e a verbetógrafa Ana Flávia Magalhães. Muito obrigado e boa tarde a todos.